O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe onde ele está. Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto o olho do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Ele respondeu: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já vos disse, e não acreditaste. Porque quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: Espantoso. Vós não sabeis de onde ele é?
No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosses cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra do Santo Evangelho perdoa os nossos pecados. Queridos diáconos, queridos irmãos e irmãs, nessa celebração, celebramos o quarto domingo da Quaresma. Este domingo, e diferente dos outros domingos da Quaresma, porque esse é um domingo um domingo da iluminação, que quer dizer para iluminar a história de cada um de nós, aonde que os catecúmenos professam a sua fé perante a comunidade. Por isso ouvimos hoje a palavra do homem cego de nascença, e abre para todos nós esta alegria, que possamos renovar na nossa vida as maravilhas do Senhor. Ouvimos na primeira leitura a vocação de Davi. Deus escolheu Davi segundo o seu coração. Esse menino que, pastoreando as ovelhas da sua família, que Deus chamou a ele e foi ungido, e nas mãos de Deus vai passar na história, onde que realizará na vida, na descendência de Davi, nascerá o Salvador, Jesus Cristo, aquele que, o bom pastor, como ouvimos hoje no Salmo responsorial, o bom pastor que apacenta as suas ovelhas e leva as suas ovelhas na pastagem, de pastorear, de defender, de dar o alimento. Esse figura do pastor que nos alimenta hoje nesta Eucaristia. Esse evangelho que ouvimos, o homem cego de nascença, o homem cego mendigando. A maioria das igrejas, as igrejas antigas, sempre tem mendigo pedindo esmola. A nossa aqui não é tanto assim, mas o que quer dizer esse homem cego? Não enxerga. Que possamos situar na nossa vida, a nossa história, quando está cego. Não consegue enxergar a beleza da vida.
a beleza. E, como vimos, Jesus começa assim, começa essa conversa dos apóstolos, discípulos de Jesus, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Esse cego, Jesus vai fazer esse grande milagre na sua vida. Pegou uma lama, cuspiu, misturou e colocou os olhos. Uma catequese catecumenal para todos nós, aquele que está preparando para receber o batismo. A lama, a saliva, e a saliva, sinal da palavra de Deus. Por isso que tem que falar, tem que anunciar o anúncio da boa notícia. Saliva, a pessoa que não tem mais saliva na boca, não consegue falar. Por isso que o sinal cuspiu, você sabe, cuspiu. Cuspiu. Para cuspir, precisa não somente saliva, mas você sabe que faz assim, a criança que tem tanta catarro aí, saindo aqui, vai sair aquele amarelinho, azulzinho, verde, branquinho. Você imaginou? Cuspiu. Ele vai misturar. Colocou nos olhos dele e vai mandar, vai se lavar. Claro, o cego vai dizer, eu vou se lavar. Não é? Vai lavar na hora. Porque é nojento. Claro, eu vou ser. A piscina de Siloé deve ser enviado. Ele que é enviado na sua vida. Por isso incomoda a palavra de Deus. Incomoda. O anúncio da boa notícia incomoda. Incomoda. Porque toca o seu coração. E não somente toca o seu coração, te incomoda. Porque é nojento. E você vai ficar logo. Vai. E logo se enxerga. Essa é a nossa vida. A sua história. Quando você não vê na sua história, na sua própria história, a mão de Deus. Por isso chora, pedindo esmola. Ele que pecou, ele tem que pedir perdão. Que me ame, especialmente na vida matrimonial. Que me ame, que me compreende, que me dá atenção. Ele não me dá atenção. Por isso que Jesus tem que passar na vida de cada um. Por isso a igreja nos anuncia hoje que Cristo vem, Ele te salvou. A luz do mundo ilumina na sua vida, iluminada a sua história. Especialmente quando uma pessoa experimentou uma violência na sua infância. Injustiçada. Traída. Machucada. O Senhor vem. Ele é maior de idade, como o Pai vai dizer. Nós sabemos
ele nasceu cego e ele é nosso filho. Pergunta a ele, porque ele é maior de idade. Então, cada um adulto na fé, quando o adulto na fé professa a sua fé, não é infantil. Eu não gosto. Então, temos uma mentalidade assim na igreja. Quando gostamos, fazemos. Quando nós não gostamos, fazemos fiasco. Fiasco. Não vou. Não gosto. Não gosto aquele. Não gosto que aquele que está coordenando as pastorais, no movimento. Não gosto que ele me manda. Eu gosto que tenho que fazer. Tenho que limpar. Porque não enxerga como o Senhor tirou. Como o Senhor tirou a sua cegueira e te iluminou a sua história. Tu não tem alegria dentro do seu coração. Por isso as pastorais têm que a palavra de Deus entra na sua vida para que tu participar parte do povo de Deus e caminha juntos com a sua comunidade. Se alegra, que tem essa alegria dentro do seu coração. Alegria dentro do seu coração. Experimentar, professar a sua fé. Não é limpar a igreja só por limpar. É uma profissão de fé dentro do meu coração, porque eu faço parte dessa caminhada, deste povo. Por isso eu evangelizo, falo, eu dou a minha vida. Não é um escravo. O escravo é mendigo. Porque escravo de si não enxerga, por isso mendigando na família, no seu matrimônio, ladainha do casal, porque dentro do seu coração se tornou secularizado, o que quer dizer Deus, eu sou Deus. Não existe Deus fora de mim. Eu sou mesmo o próprio Deus. E que eu mando. Isso perde a preguiça espiritual. Por isso ninguém mais professa a sua fé. Tem medo, tem vergonha. Tem vergonha. Vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de falar da sua própria história. E o Senhor vê. E esse homem vai dizer, Ele que me curou. Ele que abriu meus olhos. Ele fez isso. E através da sua palavra, eu fui lavar. Por isso o sinal do batismo. Os catecúmenos recebem batismo. Ele professa a sua fé. Na igreja primitiva, ninguém é batizado sem professar a sua fé. Ninguém. Não é invenção. Ninguém. Tem que dar sinal de fé na sua vida. Então tem que professar que Deus fez na sua vida. Senão, não entra na igreja, não. Não entra, não. Por isso que aqueles que foram batizados, prontos para ser martirizado, perseguido. Prontos. Por isso os primeiros cristãos escondiam para celebrar a Eucaristia. Escondido para dar força para enfrentar as dificuldades. Nós temos medo, vergonha. Até tem vergonha da sua paróquia.
tem vergonha de manifestar a sua fé, de confessar os seus pecados, de dizer: eu sou um pecador, eu pequei, eu errei. Agora o Senhor abriu meus ouvidos, meus olhos, eu vejo, eu abraço a minha fé, eu abraço o meu matrimônio, eu enxergo Cristo no outro, eu enxergo Jesus com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, nas dificuldades, nas doenças. Quando eu tenho um filho especial, que vocês precisam cuidar, ver Jesus no outro. Precisa muita fé, porque para o mundo esse tem que ser abortado, tem que ser eliminado, porque esse vai atrapalhar a comunidade, vai atrapalhar a sociedade. Por isso, todos nós somos convidados nesse momento de professar a nossa fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Pensou? E muitas vezes eu gostaria de perguntar a alguns dos casais como assim? Da EAC, está aqui de novo ou não? Aqui é o casal, Wagner, e os demais que foi eleito. Todas as missas eu pergunto porque eu quero ver mesmo quem são estes casais. Pensou, não participa? Como ele vai cuidar das crianças, nossos jovens? Não. Não tem comunhão com Deus? Tu não participa? Quer dizer participar? Viver a sua fé, professar perante do mundo, professar, porque nós não somos estranhos, somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus através do nosso batismo, herdeiros têm direito da vida eterna. Por isso temos que defender a nossa fé perante do mundo, perante da sociedade hoje secularizada, globalizada, que não acredita em Cristo Jesus, descristianizada. Por isso que quando está descristianizada, está em crise a sua fé. E quando está em crise a sua fé, destrui a unidade, destruindo a unidade. Por isso, queridos os casais, que vai assumir a IEC, vocês possam de verdade amar esse Deus. E para amar esse Deus, tu tens que reconhecer na sua história aonde que o Senhor tirou. Que cegueira que o Senhor tirou, iluminou na sua história, na sua vida, do matrimônio, dos casais, os nossos catecúmenos, que quer dizer aqueles que vão receber o batismo na Páscoa, aqueles que estão preparando, estão na catequese de adultos, que vocês preparem com alegria. Essa palavra vos pergunta: onde estás? Que cegueira que tu tens? Que tu possam pedir ao Senhor: eu quero enxergar, Senhor. Os casais que estão aqui, tu tens que perguntar com o Senhor: Senhor, eu quero ver de novo essa alegria, retomar na minha vida a alegria. Posso enxergar que tu está aí nesse momento, nesse fato concreto da minha história. Porque nós não aceitamos a nossa história. Quando uma pessoa não aceita a sua história, é cego. Cego. Por isso entra na depressão. Tantas pessoas deprimidas hoje. Deprimido.
está na depressão, está, como assim, com a remédio controlada. Por isso, porque não consegue controlar de si mesmo. Porque alguém te deprime, oprime a você. Tu não aceita sua própria história. Quando uma pessoa não aceita a doença, vai começar. Quando não aceita o acontecimento na sua vida, é a mesma. Por isso pedimos ao Senhor que ilumine a nossa própria história. Olhar o mundo de hoje, não gosta da história. Gosta da história. Na escola, qualquer história você vai ver, é como um escândalo. Não é? Escândalo. Na universidade, olha, ouvindo muitas vezes assim, a história assim, vejo tantas bibliotecas que daqui mesmo no Brasil pegaram fogo. Não sei como foi. Pegaram fogo. Porque para apagar a história, trocar a história, tentar a Deus. Tentar a Deus. A segunda tentação de Jesus. Se tu és filho de Deus, pula. Tu és filho de Deus. E quantas vezes nós tentamos? Porque Deus, se Deus assim, por que acontece assim? E nós não procuramos Deus. Afastamos de Deus. Especialmente nesse tempo da pandemia, quantas pessoas, quantos jovens, quantas famílias foram destruídas, quantos idosos se afastaram de Deus, com medo, com medo. Quantas famílias foram destruídas, porque afastaram em Deus, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais que Jesus Cristo se faz presente na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar. Não acredita mais em Deus, que Jesus Cristo se faz presente no sacerdote. Tu precisa muita fé, muitíssima, não é muita, não, muitíssima fé. No seu matrimônio, para ver Jesus está com seu marido, com sua esposa, tu precisa muitíssima fé. Tantas como assim? Processos lá na Cúria, não? Quantas salas de processos para pedindo anulação matrimoniais. Pensou? Tantas. Porque perderam a fé na vida do casal. Por causa da secularização. Tudo normal no mundo. Quantos nossos jovens se matam? Profissionais. Pensou? Profissionais. Advogado, policiais. Terminou estudo. Inteligente, bonito, bonita. Se mata. Se mata. Quantos idosos se matam? Se mata. Porque não se sente amado. Não se sente querido. Espero, queridos irmãos e irmãs, que essa palavra nos ajude a entrar nesse mistério do amor de Deus. Nos convida à alegria. Pero que nasce dentro do nosso coração este homem que anuncia Jesus, Ele que me curou. Por isso hoje eu vejo. Por isso ele anuncia Jesus. Prontos, aqueles que saem, que são chamados para levar à frente a evangelização. Precisamos de tempo para as nossas crianças, EAC,
para os nossos jovens da IJC, para os nossos casais do encontro do ICC, precisamos pessoas para levar aquele que foram curados, que possam enxergar na sua vida Jesus, Ele que me curou. Por isso ninguém, como se duvida. Ele mesmo não duvida. Porque Deus passou na sua vida, na sua história. Por isso forte. Não há mais dentro da igreja, não é? Mas parte do povo de Deus, escolhido, evangelizado. Isso que os nossos catequistas, esse grande trabalho que vocês estão fazendo na nossa igreja, na nossa paróquia, que Deus recompensará a cada um. E também a sua história seja iluminada na vida matrimonial, na vida, na sociedade, no seu trabalho, possam enxergar Jesus cada dia que caminha contigo, que te levanta, que oferece para ti hoje o seu corpo e o seu sangue. Os pais que acompanhem os seus filhos, eduquem os seus filhos, transmitem a fé para os seus filhos, não é para deixar os seus filhos só para a catequese. E tu vai dormir, e tu vai viver. E os seus filhos te incomodam, mas te chama para voltar. Por isso que as nossas crianças, quando eles vão conversar com o padre, meu pai, minha mãe não participa, porque eu tenho que ir na casa do meu pai por vez em quando, com saudade do meu pai, porque meu pai e minha mãe estão separados. E dor, e divide a fé dos seus filhos. E está dividido. Eu quero que o meu pai volte, minha mãe não gosta, não quer. Eu quero que minha mãe volte com meu pai não quer. Já tem outra família. Por isso que dói no coração, machuca o coração dos nossos jovens. Por isso precisamos, pai, que acompanhe a eles. Precisamos, nesse momento, aliviar o sofrimento dessas nossas crianças. E também, na sua experiência, na sua debilidade, aonde que o Senhor passou. Por isso, a gratidão do casal a Deus, quando ele assume esse compromisso para aliviar o sofrimento dos nossos jovens, das nossas crianças, e vocês participem nesse santo mistério do amor de Deus. Não é por acaso assim. Por acaso. Deus vos chama. Eu não chamo ninguém. Eu mesmo, como pessoas assim, eu não chamo. Deus te chamou. Daquele que lhe envia. Porque Deus envia. Por isso a palavra hoje, piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Ele que Deus envia na sua frente. Envia na sua frente. Somos enviados do Senhor para que tu possam enxergar, para que tu possam lavar, para que tu enxerga na sua vida. Por isso se alegra. Os catequistas são enviados para lavar, para que tu possam lavar, para ser limpo, iluminada a sua vida, a sua história. Por isso um casal dos nossos pastorais, movimentos, para lavar, para os nossos jovens se lavem, as feridas curadas, iluminadas a história de cada um. Por isso um domingo
tão muito importante na nossa vida, na nossa caminhada, para preparar a Páscoa do Senhor. Que essa palavra vos ajude, queridos irmãos e irmãs, e os casais, que vocês possam ser agradecidos ao Senhor pelo bem que o Senhor está fazendo na sua vida e tu possam enxergar Jesus. Na sua história tem um novo sentido em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todos juntos professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,